curtos, letra grande, bem livro para quem tem até preguiça de ler, pode ler, Já que é dá muito um top. spoiler aí Um da motivo para história. ganhar peso. A história 18. Motivo para ganhar Ah, peso. nossa, Tá. incrível. É uma moça Sim. de um nível socioeconômico diferenciado, que a partir de certa fase da vida dela, ela passou a ser abusada sexualmente por um tio. Nossa. E na intenção de se tornar menos atraente a esse tio, ela começou a comer de forma compulsiva. Gente, Ela imaginou, capítulo, história 18, pelo ela, amor de ela Deus. imaginou que ela se tornando obesa, ela ia se tornar menos atraente ao tio. Chocada. E ela, óbvio que ela não podia falar isso para os pais. Meu Deus. Os pais eram pessoas que estavam triste. dentro do peso normal, levaram ela para o consultório. Ela não falou para mim isso daí e ela acabou falando isso para a psicóloga, porque elas não têm, elas não têm, elas não conseguem. Isso é um assunto muito pesado. Tá? Essa paciente foi operada, emagreceu e por sorte dela, tá? Esse tio infartou e morreu. Tá? Michele, tu lembra que eu comentei ontem com você que eu ia te contar uma história? Daí eu falei, não, deixa que eu te conto amanhã, que a gente fala... Era essa? Era sobre isso. Não era essa, era sobre tá. isso. Eu atendi uma paciente essa semana que me procurou, tá com sobrepeso, me pediu para fazer hipnose. Cara, hipnose é fantástico, você tem resultado super rápido, 2 semanas, 3 no máximo, enfim. Fiz a hipnose com a menina, a mesma que fiz comigo, que em 3 semanas eu emagreci 9 quilos, não parei mais de emagrecer. E... não funcionou com ela. Eu falei, não, peraí, como assim? A pessoa procura, quer emagrecer e tem alguma coisa errada, não sou tão ruim assim. Sentei, fui conversar com ela e tal, nada, não saía. Lá vamos nós trabalhar a parte psicológica. Acabei descobrindo história semelhante, parecida com essa do doutor, mas a dela um pouquinho diferente. Nesse caso, uma moça jovem casou, teve uma vida lindíssima, uma morena linda, era uma morena escultural, dessas de escola de samba. Quando ela casou, ela namorava pra caramba, aprontava todas e mais um pouco, curtia a vida. Quando ela casou, ela decidiu que queria ser fiel ao marido, coisa que durante namoro e noivado ela não era. E decidiu passar ali pelo casamento e tal. Tá mega feliz no casamento, de certa forma, ama o marido e tal. Mas situações começam a surgir onde ela sente atração por outra pessoa e tal, enfim. Para não trair o marido, inconscientemente ela engorda, porque se eu não sou atraente, eu não vou trair meu marido. Aí tu vê, putz, que pesado isso. Aí a pessoa... Justa. Entendeu? Então é parecido com essa situação ali que o doutor... Justamente a pergunta que eu ia te fazer, o quanto que era importante olhar para o comportamento. Total, porque aí que é a questão que a gente falou já no início, né? Não dá para vender receita de bolo, de dizer faz isso que vai funcionar. Cada indivíduo é único, vem de uma história única, de experiências únicas. Cada ser humano tem as suas cicatrizes, as suas dores, os seus fantasmas. É impossível. Eu tô passada só com essas 2 histórias. Tem mais. Tem assim, muitas mais, com certeza. Eu como personal trainer, eu não chego nessa parte das histórias, né? A pessoa chega pra mim. Sim, você vai na parte mais superficial. O que acontece é as pessoas falarem, né? Que nem algumas consultas que eu tenho, né? Com a consultoria nutricional, a pessoa revelar pra mim que ela... pelo fato de não estar feliz com o corpo, não estar mais tendo relação sexual, não estar mais se sentindo bem, aí começa a briga na família, briga com o marido, enfim, começa a se sentir mal, às vezes até outras situações que surgem, mas o fundo do porquê é difícil chegar até mim. Eu tô chocada com essas Mas histórias. aí tu entende a importância de olhar para o ser humano como um todo? Ele não é só um corpo, ou seja, ele não é só aparência, ele não é só emocional, ele não dá para olhar. Não, o Felipe poderia pensar, o doutor Felipe poderia pensar, eu vou operar, é um paciente a mais, é um a mais que tá magro que eu operei. Nas políticas públicas que a gente precisaria ter, tem que ter esse contexto, Não adianta olhar só a educação, não adianta, vou educar e vou resolver aqui na ponta. Vou dar uma cesta básica cheia de fruta, legume pra pessoa. Não vai resolver. Xingar, na verdade, não vai resolver o problema emocional dela. Não vai, voltando às histórias. Tem mais alguma que você tem várias. Ai, meu Deus. Leia todo o livro, você vai adorar. Eu quero saber mais uma. Então assim, eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi
meninas novas, mulheres jovens, dizer assim que tinham relacionamentos escondidos, porque o homem dizia para ela assim, não vou namorar contigo, porque você é obesa. Tá? Se você fosse magra, eu casaria contigo. O marido falando para a esposa? O namorado. O namorado falando para a esposa? Bom, nós temos... Você ouviu eu não relatos... vou namorar contigo, porque você é obesa, bem capaz que eu vou namorar contigo. Você ouviu relatos de esposo justificar para a esposa, eu te traí porque você tá gorda. Olha o estrago disso, você sabe. Eu tenho relatos da pessoa, do marido olhar para a esposa e falar, tu não te cuida, tu tá não sei o quê, tu não vai se cuidar, tá relaxada. E o cara lá também precisando, né? Essa história de dizer assim, olha, eu até namoraria contigo, mas você é obesa, isso aí é extremamente frequente. Outra história que é triste, que é bem frequente, são mães que já foram operadas de cirurgia bariátrica e que trazem as filhas para serem operadas. Então, trazem filho com 14, 16 anos, que são pessoas que a gente não pode operar, porque estão fora da indicação de cirurgia. E elas olham para a gente e dizem assim, doutor, você vai fazer a minha filha passar pelo mesmo que eu passei? Você sabe o que é ser uma adolescente obesa? Você sabe o que numa festa ninguém te chamar para dançar? Você sabe o que é sofrer bullying? Sabe o que é ser excluída? Ninguém se interessar por você? Isso é extremamente frequente, porque a sociedade cultiva essa questão do corpo ideal, do corpo bonito, da estética. Né? Pode ser uma pessoa extremamente legal, interessante. Doutor, e na tua opinião, seria interessante que se fizesse essa cirurgia quando necessária, claro, englobando todas essas questões ali, todo esse cuidado, né? Colocando na balança ganho e o risco, em pacientes mais jovens? A cirurgia pode ser realizada entre pacientes entre 16 e 18 anos. Mas não é comum, né? Não é comum. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha operado desde que tenha uma idade. obesidade extremamente grave e que os benefícios compensem os riscos. Por que nessa fase é complicado? Porque é a fase da adolescência, Adina. Então, o paciente já vem num turbilhão hormonal relacionado à adolescência, então a gente vai colocar mais um foco para fazer mais ferver esse turbilhão ali. E por que tem o limite de 65 anos de idade? A cirurgia bariátrica, há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer, ela tinha uma mortalidade de 3%. 3 em cada 100 pacientes acabavam falecendo da cirurgia bariátrica. Hoje, a mortalidade da cirurgia bariátrica é 0,2%. É 2 em cada 1.000. Uau. Então, olha a diferença. Show, né? Que mudou a evolução, 20 anos. né? A evolução da técnica. E da onde vem a mortalidade? O paciente que faz alguma coisa errada? Só deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Ai, meu Deus. Tá? Eu pensei a outra mortalidade coisa. dos pacientes acima de 65 anos de idade, ela passa de 0,3% a 2,5%. Então, já torna a cirurgia mais proibitiva, já torna a cirurgia de um risco maior. E o que pode, respondendo a tua pergunta, o que pode complicar uma cirurgia bariátrica? Basicamente, são 3 fatores. Não existe a questão de morrer na mesa da cirurgia, isso é uma lenda urbana. Isso só acontece... É a minoria, né? Ou quase não existe, né? Não existe por quê? Só paciente que morre na mesa de cirurgia é paciente que foi vítima de trauma, de acidente de carro, levou um tiro... não é o paciente portador de obesidade grave. A cirurgia bariátrica ela tem 3 grandes complicações que a gente precisa ficar extremamente atento. Primeiro, sangramento. A gente opera por videolaparoscopia, tá? De uma forma minimamente invasiva. Opera pela televisão, com monitor 4K. Então, o risco de ter um sangramento é muito baixo. Segundo, trombose. O paciente, durante a internação, vai receber uma medicação que vai alterar a coagulação do sangue, fazendo com que diminua esse risco de trombose, e vai usar uma meia por 7 a 10 dias, que também diminui esse risco de trombose. E o fator que leva, a maioria das vezes, a fatalidade maior na questão da cirurgia bariátrica é o que se chama deiscência ou fístula. E o que é esse nome feio? Toda cirurgia bariátrica ela é feita com utilização de grampeador, de stapler. São grampinhos que fecham o estômago e no meio passa uma faquinha que corta. Em 0,4 a 1% dos casos, um grampinho desse pode afrouxar. E onde ele afrouxa, o líquido do estômago e do intestino vaza por esse espaço e pode abrir toda a linha de grampeamento. Isso que é deiscência ou fístula, isso pode levar a uma infecção intraabdominal grave e aí o paciente aumenta o risco de evoluir para o óbito. Tá? Então, são 3 fatores que, da forma importantes que a pessoa tem que entender que existe e pode risco, acontecer. Né? É um risco. risco. A longo prazo,
a cirurgia bariátrica tem uma grande complicação, tá? É extremamente frequente na nossa região, que se chama transtorno do uso abusivo do álcool. Olha. Nós pegamos 650 pacientes que a minha equipe operou em 2 anos e nós acompanhamos esses pacientes por 4 anos. A incidência de internação na ala psiquiátrica do Hospital Santa Catarina por uso abusivo de álcool foi 2,5%. Isso é extremamente alto, porque você imagina, para uma pessoa internar, primeiro que a internação hoje é muito rara para doença psiquiátrica. Sim. Segundo, que quase não tem vaga. É extremo. Tá? É extremo. Então, 2,5% de 600 e poucos pacientes é muita gente, Michele. Meu É Deus. muita gente. E o que a pessoa tem que entender? Independente do tipo de cirurgia que foi feita, a absorção do álcool vai ser diferente. A mudança anatômica causada pela cirurgia vai fazer com que o álcool seja absorvido de uma forma diferente. Se antes ela tomava uma Uma quantidade, agora a mesma isso. quantidade é muito mais Uma rápido. latinha de cerveja vai equivaler a 2. Uma dose de destilado vai equivaler a 3. Para sempre. Nossa. Tá? Então, o paciente vai ter um efeito maior do álcool e vai estar suscetível a uma dependência maior disso daí. Associado ao fato que ele não ingere alimentação adequada, tá? Vai Come beber pouco, na maioria né? das vezes de estômago vazio, estando sujeito a essa questão do uso abusivo de álcool. E o que leva a isso? Suicídio. Tá? Aí olha a relevância que tem você cuidar como um todo, cuidar do comportamento, cuidar o lado psicológico, porque não adianta a pessoa, e a maioria das pessoas que vão fazer a cirurgia e etc., passam pelo psicólogo e não falam a real. Isso é importante quem está assistindo saber. Não falam o seu real problema. Ah, se eu falar, eles não vão me operar. E o que a pessoa quer? Passar pela cirurgia. Aqui tem suco, tá, gente? Não é vinho, é suco. Suco de uva. Que quando chegou lá em casa, as 2 garrafas, não dava pra Tu ver. achou que era vinho? Eu disse, não é que ela comprou vinho mesmo? Não, porque depois a gente tem compromisso. E não era. Mas, na verdade, a importância disso, né? Do paciente falar a real. Porque quem vai sofrer as consequências disso é o próprio paciente. Esse reflexo vem lá na frente. Problema não resolvido é igual sujeira. Você coloca debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde vai criar ácaro, aquilo ali tu vai ter que mexer e o prejuízo é pior, né? Na questão ali do risco, doutor, que é importante saber, claro, né, que é bem baixo esse risco, e também eu acredito que é importante a gente lembrar que o risco de mortalidade pelas complicações da obesidade são infinitamente maiores. É isso que eu falo para as pessoas, é isso que eu falava para o meu marido, né? Quando eu dizia, olha, poxa, olha meu exemplo, eu sou mega saudável, me exercito tal, tranquilo, você tem um exemplo em casa. Vou pensar, vou tentar, ficava me pedindo 1 ano, 2 anos. Falei que você tem a vida toda, não tem por que fazer a cirurgia, mas por que não fazê-la? Ele só se conscientizou e decidiu fazer a cirurgia bariátrica, mesmo sendo médico, quando ele começou a ter apneia do sono gravíssima. Outras complicações, pressão alta, tomando um monte de medicamento. Eu falei, tá, você vai acumular medicamento até... Ah, tá, beleza, vamos fazer. Aí foi lá, fez, beleza, resolveu. Porque era uma questão, no caso dele, de saúde. Mas as complicações, caso ele não tivesse feito, provavelmente ele ia morrer de uma dessas doenças, aí ter um infarto, sei lá, alguma coisa, que é em decorrência da obesidade, né? A gente pode fazer um raciocínio bem fácil. Vamos aqui pensar, quantas pessoas com 85 anos de idade, portadores de obesidade grave, a gente conhece? Pouquíssimas. Tá? Se você imaginar uma pessoa com 85, 90 anos de idade, você chegou, é o que ia falar, não chega. Se você agora fala assim, pessoa de 95 anos de idade, o que você imagina? Uma pessoa que tem um peso adequado. Tá? Não tem como chegar nessa idade. Ela vai... Até porque a obesidade, ela reduz, né, o tempo a expectativa de vida. Né? Então, ela vai infartar, ela vai ter um AVC, ela vai ter um câncer. A obesidade aumenta o risco para 21 tipos de câncer. Existem 2 fatores preveníveis para câncer. Obesidade e tabagismo. Obesidade não é evitável, tabagismo é evitável. Então, obesidade está associada a câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de intestino, diversos tipos de leucemia, câncer de estômago, câncer de esôfago. Então, é uma doença que carrega junto com ela inúmeras outras doenças que vão agregando risco para esse paciente. O risco de morte em detrimento da obesidade é infinitamente maior do que o risco de morrer na cirurgia. Né? 0,
0,2, 2 em cada 100, 2 em cada mínimo. 1000. É Então, mínimo. esse é um dado que eu acho extremamente relevante para quem está assistindo, fazer essa avaliação. Poxa, qual é o maior risco, né? Existem trabalhos... E as doenças, né, associadas à obesidade que o eles doutor compararam. já falou. Hoje em dia, com todos os dados acessíveis, é muito fácil você comparar a mortalidade da cirurgia com a mortalidade do paciente que está na fila de espera. Então, o grupo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, eles viram a mortalidade dos pacientes que estavam esperando a cirurgia, 5,1% ao ano, contra 0,2% da cirurgia. Olha a diferença. É fato. Tem algum número, doutor, não sei se tu sabes me dizer, da rede pública, eu sei que você não atua, mas não sei se você sabe ou não, em média, quanto tempo, aqui no nosso município eu levantei essa informação, liguei para minha amiga vereadora hoje e descobri. Beijo, Silmara, obrigada pela informação, de 2 a 3 anos na fila para se conseguir uma cirurgia pelo SUS, né? A nível nacional, você tem ideia, doutor? Você tem alguma média, alguma coisa? Depende de estado para estado. Muito relativo. É muito relativo. Existia até um pouco tem tempo algum atrás... estado modelo, o estado digamos, modelo que funcione? era o Paraná. Tinha um serviço no Paraná que realizava 50, 70 cirurgias por mês. E por questões legais, esse serviço no momento não está realizando cirurgia, mas o hospital que mais faz cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde no Brasil é o Paraná. É o Paraná, legal. Mas é disparado em relação aos outros estados. Edna, eu fiquei muito impressionada com as histórias. Eu queria que o Dr. Felipe contasse mais uma história, mas não no sentido de eu ficar chocada, que já estou, né? Fiquei passada aqui com o que vocês contaram, mas no sentido do alerta. Eu vou pedir para ele contar uma bem legal, que eu acho bacana. No sentido do alerta, né? De a pessoa realmente... o motivo, né? Olha o que vocês contaram aqui, motivos pelo qual a pessoa quis aumentar de peso para fugir de um estupro, para fugir de um assédio. Abuso sexual. É chocante. Então, assim, doutor Felipe, se tiver alguma história, se a Edna conhece, já dá um spoiler. Tem uma bem legal para contar. De um paciente de uma cidade bem próxima daqui, que em um ano ele bateu o carro 4 vezes, porque ele tinha apneia do sono e ele dormia dirigindo. Pela obesidade. Essa é pânico. Então ele não conseguia dormir à noite e quando ele estava dirigindo ele pegava apagava, no sono e dormia. né? Ele bateu o carro 4 vezes num ano. E foi feita a cirurgia, ele está bem, feliz da vida. Nunca mais bateu o carro. E não morreu. Olha que eu fico até sem palavras. Sim, mas é incrível, chocante. Né? Edna, tu tem mais alguma história não, que tu eu lembra? ia comentar, tem várias, doutor, eu acho uma bem legal, que de uma moça que se separou, né, e o marido foi lá querendo bater no doutor, achando que o doutor era responsável, porque tem um mito, as pessoas que pesquisam na internet sabem disso, tem um mito de que quem faz a cirurgia bariátrica se separa. Lembra que eu falei isso no início? Comigo, realmente, eu brinco. A autoestima, eu falo, fica mais empoderada. Eu faço parte da estatística. Se não tiver bom, eu vou embora. Mas não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. Exato. Tem a ver com você olhar pra você e se dar o devido valor. Enfim. Autoestima. Você dizer, não, peraí, eu brinco que eu me livrei de todos os excessos. Primeiro de peso, depois os outros. E aí essa história, porque aí o moço separou e foi lá batendo o doutor Felipe? Não. A esposa era paciente do doutor. Conta aí, doutor. Tá no livro a história, mas é bem legal. Tá. Evoluiu muito bem da cirurgia, ficou bem, e um dia o marido chegou lá brabo, porque a causa da separação foi a cirurgia bariátrica, porque a causa do fim do casamento dele foi porque a partir que ela fez a cirurgia, ela começou a usar saia curta, ela começou a se vestir melhor, ficar bonita, e olha agora... E ele era bem apessoado? Que daí eu já me pergunto, será que o cara era bem apessoado? Geralmente não é, né? Geralmente não é. Reclamar? Como e às assim? vezes até mas é inseguro, porque essa questão de autoestima, olha pra nós, né? Não tem nada a ver com beleza. Ai, amiga, como assim? Não, né? mas não tem pessoas muito melhor do que nós, né? Mas a gente se acha. No meu caso, uma das questões que até o doutor estava falando agora, eu lembrei. Não, a gente se tem certeza, como dizia minha mãe. Minha mãe dizia isso, não se acha, você tem certeza. No meu caso, eu lembro quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, meu esposo na época, né, falou pra mim, olha, se você fizer a cirurgia, eu vou me separar. Daí eu pensei, né, posso operar amanhã? Não, brincadeira. Eu não pensei disso. O Kleber tá rindo lá, né? não tá aguentando que nós estamos falando da nossa autoestima. Que nós normal, eu sou leonina e ela é taurina. Aliás, meu ex era taurino, tá? Então, cuidado. Mas ele me falou isso.
com touro, daí não pode. Não, é o ex, que era eu, sou leonina. Mas no meu caso... Ah, tá, não, ok. Ah, tá. Nesse caso, né, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não era minha intenção de verdade, mas era uma questão minha. Então, eu acho que a pessoa tem que olhar e colocar na balança. Se alguém está colocando a tua condição de saúde ali em risco pela insegurança dela, pelo amor de Deus, não tem o que você está com essa pessoa. Mas que você, então, levou azar porque ele quis ir lá tirar Bater satisfação com você. Mas assim... Mas eu conheço algumas histórias assim... De que a pessoa não pode ir pra academia, que vai ficar bonita e... Sim, normal. E o marido ou o namorado não quer que a pessoa fique bem, sabe? Mas, enfim, o Dr. Felipe levou azar ali no paciente. O que acontece é o seguinte, no passado, a incidência de separação, principalmente vindo das mulheres, era maior, tá? Por quê? Porque você depois que elas faziam a cirurgia, ficavam ótimas. Elas viam no relacionamento que não era legal, certo. Era um relacionamento abusivo, elas não estavam satisfeitas. A partir do que você falou, elas melhoram a autoestima, elas se empoderam, elas conseguem ver o mundo de uma forma diferente. Elas dizem assim, o que eu estou fazendo nessa relação? E pedem para sair, tá? Hoje, é muito pouco frequente isso. Por quê? Porque a psicóloga faz esse preparo antes, e junto com o marido. Junto com a esposa. Isso é muito importante. Faz a diferença. Então, hoje, a incidência de separação é muito baixa. Tá? Não dá para considerar isso como... Não, olha só, a gente falando de obesidade e separação. Olha o que o comportamento influencia. Mas por isso que é importante, o podcast, porque aqui a gente mistura tudo, né? Então, eu quero ter ideia. Conta que o pessoal também vai gostar. Só para você ter ideia de como a coisa funciona. A imensa maioria dos pacientes que a gente opera são mulheres. 75% das pessoas que a gente opera são mulheres. Eu não tinha te perguntado isso ainda, é verdade. Primeiro, tá, que elas se dispõem a tratar mais. Tá? Elas têm, e são talvez mais é mais vaidosa? Não, elas são mais corajosas em enfrentar a doença. A incidência de mulheres também é maior do que dos homens, né, doutor? Não necessariamente. Não. É muito parecido. É equivalente. Só que o homem diz assim, tô obeso, pra mim tá bom. E a mulher é mais preocupada com a saúde. A gente sabe que o Roberto já deve ter falado aqui que é muito difícil o homem procurar atendimento médico. Sim, verdade. Sim, é a minoria. É a minoria. Ele fala sempre isso. É uma das bandeiras. E quando vai, a mulher que obrigou. A mulher que é. Todo homem que vai fazer cirurgia bariátrica, a mulher vai junto, Michele, na primeira consulta. Todo homem, 100% dos casos. A mulher vai junto pra dar o incentivo. Pra dar o incentivo, pra dizer assim, ó, eu tô aqui contigo. Ó. Tá brincando. E ao contrário. Eu ia falar. Esquece. E ao contrário. Pelo amor de Deus, né? 30% vai é muito. Mas, olha, meu Deus, eu fico passada com esse comportamento. Só que agora eu vou dar outra coisa. Tá, agora eu vou dar outra coisa, vou colocar mais uma pimenta nessa né? Quer me chocar mais um Homens em relacionamentos homoafetivos, os dois vão juntos. Olha só. Mulheres em relacionamento homoafetivo, as duas vão juntas. Ou seja, falta sensibilidade, né, Almarada? Pelo amor de Deus, né? Tá faltando cavalheirismo e sensibilidade. E aí a mulherada reclama, mas aí eu fato. digo também para as minhas amigas que são mães, o quanto nós como mães educamos esses filhos para terem essa sensibilidade maior. Ô, doutor, e a história que você tem, ela também de separação? Então, operei a paciente. Ela quer saber essa história. A paciente resolveu o problema da obesidade, se tornou uma pessoa extremamente atraente e ela vinha no meu consultório toda semana. Existe uma rotina no pós-operatório em relação aos exames que a gente tem que fazer das vitaminas. Então, a cada 3 meses tem que pedir os exames, e são diversos exames, são a dosagem de vários exames. Acaba sendo um bloco ali de 10 folhas. Cada semana ela aparecia no meu consultório e dizia assim, preciso passar em consulta com o Dr. Felipe. Daí entregava a folha e dizia assim, se meu marido perguntar, diz que eu estive aqui. Tá? Daí, na semana seguinte, a mesma história. Ficou pronto mais um exame, eu trouxe aqui para você. Daí eu falei assim, olha aqui... Fazendo em conta-gotas. Você acha que eu sou bobo? Se quer aprontar alguma coisa, apronta, mas me bota no meio. Ele já tinha quase apanhado do outro, né? Se quer aprontar alguma coisa, vai fazer do teu jeito aí. Mas não diz que você vem aqui no meu consultório que vai sobrar para mim. Ou seja, estava usando como álibi, entendeu? A desculpa de ir ao consultório
como álibi para ter um relacionamento extraconjugal. Essa moça acabou se separando, está casada com essa outra pessoa até hoje. Tem filho, 2, 3 filhos, eu conheço muito bem o marido dela, o atual marido dela, e conheço ela, só que ela usou esse fato, essa situação da desculpa de... Então tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de Comportamento tudo. humano tem de tudo, Tem de tudo. Edna. Nós somos, o que eu digo, laboratório, né? É um Tá aí. laboratório. É um Ô, laboratório doutor, que a gente pode estudar. E é sobre... A gente está falando, então, das duas situações, tanto de hábitos quanto da cirurgia, como você falou, né? Situação que não tem mais outra forma, vai para a cirurgia. E passa por todo esse acompanhamento, toda essa preparação, tem todas essas indicações de quem pode passar pela cirurgia. E aí, a Edna já comentou algumas vezes, né, que foi para ela dessa forma, que a cirurgia é só o primeiro passo, né? E aí, o quanto que esses hábitos de vida, o estilo de vida são importantes, né, para manutenção, e como você falou, já que a obesidade não tem cura. Até porque, Michele, é importante que o doutor comente também a respeito disso, muitos pacientes voltam a engordar, né, doutor? E em alguns casos até operam novamente. Então, tem esse cuidado, essa necessidade, né? É sabido que 20 a 30% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica podem ter recidiva da obesidade. Por que a obesidade é recidiva? 90% das vezes, quando a obesidade é recidiva, é porque o paciente faz uma ingesta de alimentos altamente calóricos na forma líquida e pastosa. Sorvete, chocolate, leite condensado, amendoim e cerveja. Descobre que é para comer um líquido pastoso. Aí não Passa tem bem, amendoim, passa né? bem. Comer coisa errada. Os pacientes chegam a se esconder para tomar uma lata de leite condensado. Nossa. Tá? Come um pote de sorvete. Que engraçado, porque eu isso nunca passa quis bem. tomar um lata de leite condensado. Você não sabe o Nunca, que é bom. Sério? Nunca? Que engraçado. Né, Kleber? Então, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante. E tem aqueles pacientes que, por mais que façam tudo certo, vão ter recidiva da obesidade. Hoje, cada vez mais se caminha para o mapeamento genético. Tá? Então, existe hoje serviços fora do Brasil que fazem o mapeamento genético da pessoa antes de ser operada. E diz assim, esse paciente aqui é não respondedor. Então, você pode fazer a cirurgia e ela não vai responder à cirurgia. Ela não vai ter uma perda de peso adequada. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, que a gente está acostumado a ver. A gente vai ver um filme americano daquelas mulheres negras que cantam música gospel no Harlem e no Bronx. Que tem aquele vozeirão de tipo Aretha Franklin. Sim. Tá? São mulheres que não adianta operar. Porque elas fatalmente, elas têm a genética... assim, vai falar mais alto. Gente, que coisa incrível. Sangue não é água. Isso é uma Nossa, novidade para mim. Tem muita coisa para crescer, né, a doutor? A genética não dentro dessa degenera área. e também não regenera, sabe? Então, assim, é fato. Elas têm uma alteração cromossômica que cursa com obesidade. Então, são pacientes que a gente chama de não respondedor. Pode operar, pode fazer tudo certinho, o paciente pode fazer tudo certinho, que ela vai ter recidiva da obesidade. Então, o caminho futuro é mapeamento genético. Assim como tem mapeamento genético para determinadas doenças, vai acabar tendo mapeamento genético para a questão da cirurgia bariátrica. Tá? Paciente respondedor e paciente não respondedor. Muito bem. Edna, e voltando a falar do comportamento, então o quanto que o comportamento é importante, né? A gente falava ali de políticas públicas. Ele, na verdade, ele é essencial para qualquer área, né, Michele? Para a sua, no caso de educação, de prevenção, precisa ter uma mente aberta para entender das mudanças. A questão de comportamento, aquilo que eu comentei com você. Pais como eu, que tiveram uma vida talvez um pouco mais sacrificada, né? Eu nasci aqui no Brasil, mas meus pais saíram daqui, nós éramos criança. O Kleber não é brasileiro, por isso que ele tem essa cara de argentino. Não é brasileiro? Não, ele não é brasileiro, ele é importado, por isso que ele é chique. Pessoa internacional aqui. Nós moramos fora, numa época em que o dinheiro aqui do Brasil chegava lá fora, não valia nada. Enfim, a gente passou uma certa dificuldade e a gente não tinha muitas condições, família com 4 filhos, enfim, era a coisa contada. Quando eu tive liberdade de escolha alimentar, cara, eu comia tudo que podia e mais um pouco. Mas eu sempre fui magra. Quando eu me tornei mãe, eu mantive esse hábito de ter essa... E aí acabei fazendo um estrago nos meus filhos, né? Então,
quando você se percebe o comportamento, não quer dizer que eu vou repetir o comportamento padrão dos meus pais, talvez eu vou para o lado totalmente oposto, talvez eu faça o caminho inverso, mas é importante a gente olhar, entender de comportamento. Hoje a informação está ao acesso dos nossos dedos, né? Nossos hábitos de vida, nós fomos criados, a nossa geração, acredito que o Felipe também, você também, pra gente gastar nossa energia na rua, né? A gente voltava para dentro de casa quando a barriga roncava de fome. As crianças de hoje em dia só malham o dedo no celular e na televisão. Olha, isso aí já então, dá isso mais é o quê? 2 horas de Comportamento. Próximo. Nós assistimos aquele documentário onde o pai estava criticando o filho extremamente obeso, acima do peso, uma criança pequena gritando, nossa, criança lá, se jogando no chão. Horrível a situação. Horrível, com problema cardíaco, enfim. O pai criticando o filho, fazendo a matéria da TV e comendo, não por estar comendo, nós também estamos comendo, mas comendo um salgadinho, tomando refrigerante. Enfim. O pai é enorme e tal. Então, assim, criticando algo que nem ele faz, enfim. Então, hoje é extremamente importante a gente olhar para essa questão comportamental, né? Não é só comportamento, nem tudo é só comportamento, existe a genética. Isso que o doutor estava falando, eu fiz uma formação há pouco tempo por Harvard, que determina que 30% só das nossas doenças e todos os problemas são genéticos, todo o restante é comportamento, ambiente ou emoções. Então, o entorno é muito maior, porque a gente se apega, mas né, meus pais eram assim, então eu tenho... A predisposição genética para qualquer coisa é uma média de 30%. Então, ela é mínima. Todo o restante é mais importante. A gente precisa se atualizar e falar a respeito, cobrar, né, posicionamento. A gente precisa entender até para saber cobrar os nossos direitos. Enfim, o doutor Felipe, acredito que nunca trabalhou no setor público, sempre no privado, né? Trabalhou também? A primeira história ali do livro é a história quando a gente começou a fazer cirurgia bariátrica no Hospital Santo Antônio. Nossa, que a gente operou um paciente. Pensa as histórias, né? E depois a gente chegou, quando terminou a cirurgia, o paciente não passava no elevador. Não conseguia subir para UTI. Que legal. Ele era tão obeso, uma obesidade tão grave que ele não entrava no elevador do hospital. Meu Deus. Teve que chamar, os bombeiros vieram para o hospital para carregar ele até o 2º andar da UTI. Olha assim, só. Não pode falar, refazendo aqui, reforçando o que você já falou desde o começo. Cirurgia bariátrica não cura obesidade. Cirurgia bariátrica é uma segunda chance. É o primeiro passo, ali, como você falou. Não adianta você fazer a cirurgia bariátrica e continuar com os velhos hábitos, que o resultado vai ser você se tornar obeso de novo. Então, é uma segunda chance para, a partir daí, você adquirir novos hábitos, ter uma alimentação adequada, ter atendimento psicológico adequado. E agora eu vou entrar na tua área. Atividade física. O que mantém a perda de peso ao longo dos anos, Michele, é a adesão do paciente à atividade, exercício físico. Então, ele tem, porque tudo que a gente faz é atividade física. O importante é o exercício físico. Concorda comigo? Sim, tá? Com certeza. E o paciente tem que se conscientizar que ele vai ter que fazer exercício físico. O que é o mais indicado? Musculação. E aí vem um grande problema, porque se a pessoa já está nessa condição... Como vai ser ela estava sedentária até então, né? Então, para mudar isso também é complicado. Mas a partir do momento que ela perde peso, ela vai ter um ânimo maior para fazer atividade física, para fazer exercício físico. E é importante que ele tenha uma personal que saiba trabalhar esse paciente, para não lesionar. E também tirar os olhos de julgamento, né? Porque pode até ser profissional, às vezes tem um julgamento então, também. A adesão do paciente o exercício físico é o que mantém a perda de peso ao longo dos anos. Ponto. Então, é fundamental. O resultado daqueles pacientes que fazem a atividade, exercício físico regular é muito melhor do que aqueles pacientes que não fazem. A recidiva da obesidade, 100% dos pacientes que têm recidiva da obesidade são pacientes que abandonaram a equipe multidisciplinar. E são pacientes que não fazem exercício físico, não fazem acompanhamento com a Nutri, não fazem acompanhamento com a psicóloga. Como eu te falei, se o paciente me perguntar o que é o mais indicado, musculação, mas o que ele tem que fazer?
o que ele gosta, né, Michele? O que ele gosta de fazer. Sabe que é a mesma coisa que eu sempre respondo? Se me perguntar, primeira coisa, musculação para todo mundo. Mas, se não dá, faz o que dá. Faz o que você gosta. Faz o você que... gosta de fazer Porque natação. senão a tendência de abandonar vai pedalar, ser muito... Se você gosta de pedalar, vai pedalar. Grande. Se você gosta de Muay Thai, vai fazer Muay Thai. Porque, infelizmente, as outras atividades não desenvolvem a massa muscular que é tão importante pro corpo, né? Não tem outra, né? Não tem. Eu posso correr, nadar, não desenvolve. É musculação. Mas, doutor Felipe, deixa eu comentar uma coisa com vocês, gente. Vocês acharam que o tempo era pouco? O doutor falou... Era muito? Não, gente, o doutor achou que era muito. Estamos na lata. A gente vai ter... Eu vou dar mais 5 minutinhos aqui só pra gente finalizar. Já estamos agora que começou a ficar bom. Mas pra ver como é importante a gente falar e como tem assunto pra gente falar. Então, doutor Felipe, primeiro de tudo, agradecer, né, a tua disponibilidade. Eu queria que você deixasse um recado, né, para os nossos parceiros, para os nossos ouvintes, para todo mundo que vai estar acompanhando, né, a gente nas diversas plataformas, né, sobre a importância desse olhar carinhoso para a obesidade, para a cirurgia bariátrica, saber que tem as indicações, contraindicações, respeitar isso. Né, como profissional da área que você é, apaixonado pela profissão, e com esse carinho todo que você tem com os pacientes, deixar esse teu recado final aí. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, ninguém escolhe ser obeso. Tá? A pessoa portadora de obesidade, ela não pode ser taxada de relaxada ou de preguiçosa. A obesidade é uma doença multifatorial que não está só associada à ingesta alimentar inadequada. Então, não julguem. Toda obesidade tem uma história. E aquilo que eu sempre repito, ser obeso não é defeito e ser magro não é qualidade. Se a pessoa é portadora de obesidade, ela merece ser acolhida, ser respeitada e não ser julgada. Ela tem tratamento. A obesidade é uma doença grave, mas felizmente tem tratamento, seja clínico ou seja cirúrgico. E aqui o livro do Dr. Felipe Koleski, né? Não vamos esquecer, gente. Histórias de peso, a obesidade como ela é. Doutor Felipe, aonde que dá para adquirir e comprar o livro? Blue Livros. Aqui na nossa cidade de Blumenau, na Blue Livro. No Parque Europeu. E aqui na 15. Na Vidar, clínica. Na clínica tem também. E na Amazon também tem, e no Kindle também tem. Doutor Felipe, qual é o Instagram? É o seu nome mesmo? @Felipe Koleski. @Felipe Koleski, tudo com K daí. Koleski com K. Isso. Olha só, não vou também dizer tchau já pra você, porque também quero, né, trocar aqui uma ideia, uma palavra com a Edna. Edna, tua mensagem final aqui, né? A gente tá no talk com Edna Esmeraldina, até porque a gente vai falar tudo bastante. É comportamento, né? Sim. E tudo você já comentou algumas vezes comigo, né? Até nos nossos programas, sobre a sexualidade. Esse já vai ser tema, claro, para o próximo. Com certeza. Mas o quanto, então, que a obesidade afeta todo, né? o restante, com certeza. Por isso que eu quis começar, porque eu olho antes de falar para os outros, eu gosto de olhar para mim, né? E como eu digo, uma das questões que mudou minha vida foi essa. Então, assim, para a gente fazer esse fechamento, o quanto que essa decisão mudou a tua vida e hoje você muda a vida de tantas pessoas com o teu trabalho, com as tuas palestras, né? São, olha, eu não sei dizer, milhares talvez de pessoas que já passaram ou por alguma palestra sua ou pelo teu acompanhamento como psicanalista clínica, e a gente se apaixona, né, a cada conversa contigo. Doutor Felipe talvez vai concordar comigo aqui, que esse casal, né, o doutor Roberto e a Edna, assim, apaixonantes. Então, deixa o teu recadinho falando para as pessoas dessa decisão e quanto que mudou a tua vida. Bom, a decisão, como eu falei, se eu precisasse passar por esse caminho novamente, com certeza eu faria, né? Eu precisei de um incentivo e uma indicação médica para fazer, porque não era algo que eu pensava, sempre tive muito medo, enfim, preconceito. E eu deixo a dica para os ouvintes, né? Trace um plano de ação. Quem tem medo, quem tem preconceito, vai conversar com quem entende. Vá para uma clínica, não necessariamente a do Dr. Felipe, mas que tenha esse tipo de atendimento, que olhe para você como um todo, parte emocional, psicológica, tenha um plano de ação e só decida depois
depois de ter todas essas informações, né? Se nós agirmos sempre da mesma maneira, os nossos resultados serão sempre os mesmos, né? Então, quem me conhece sabe o quanto eu falo disso, de ter, se a gente quer resultados diferentes, ter atitudes diferentes. Então, faça algo diferente, vá consultar mesmo, sem ter a pretensão, talvez, de operar, algo do gênero. Procure uma nutricionista, mesmo achando que você jamais vai entrar, mas vá conversar com um bom profissional. A gente tem que ter atitudes diferentes para que a nossa vida possa ter resultados diferentes. Edna, e como é ter passado por uma experiência de transformação e hoje transformar vidas de pessoas? É maravilhoso, né? Não precisamos chorar, mas todo mundo aqui transforma vidas, mas eu sei que o teu trabalho... Quem trabalha comigo a gente até comentou isso ontem, né? Todo o pessoal que está na minha equipe tem o mesmo propósito. Inclusive, a missão da minha empresa é ser uma ferramenta de transformação. E eu costumo dizer que ferramenta, a única parte ruim é que a gente não escolhe, né, onde vai ser utilizado. Mas meu objetivo é esse, que as minhas experiências sirvam para que eu possa contribuir um pouquinho com a humanidade. Você me conhece, sabe o quanto eu falo, o quanto eu sou feliz e realizada em todos os aspectos da minha vida. E eu quero, se eu puder contribuir um pouquinho, né, para que as pessoas tenham um pouco disso também, vai ser muito bom, porque na minha época ninguém me falou nada. Eu aprendi a duras penas, né? E hoje tu pode ajudar. Eu acho que a informação é o maior tesouro e é o maior legado que a gente pode deixar, né, para as pessoas. Aprender com a dor do outro é bem melhor do que aprender com a tua, né? Edna, tuas redes sociais, né? @Edna Esmeraldino. Lembrando que é com I, né? Edna Esmeraldino. Porque tem Edna que é sem I, mas esse aqui é com I. É Edna mesmo. @Edna Esmeraldino, psicanalista clínica, especialista em sexualidade e comportamento humano. Tem mais alguma coisa que eu nunca falo? É hipnóloga. É verdade. Tantas outras coisas. Tem informação, tem bastante. Eu não posso perguntar agora, porque nós estamos terminando. Mas eu acho que a gente tem que focar no resultado, né? Será que você consegue me hipnotizar, Edna? Será? Será? Vamos tentar? Eu acho que eu já te hipnotizei e tu não percebeu. Será? Doutor Felipe, muito obrigada. Muito legal. Até uma próxima, né? Com certeza. Se tiver uma sugestão de tema para nós, pode vamos chamar vai ter o livro 2, né, doutor? Então a gente chama ele pro... Já tá quase pronto ou ainda não? Vai tem começar? nome? É o mesmo nome? É o volume 2. Que legal. Nossa, então muito mais histórias. Ele tem que vir contar as histórias do 2. Então pronto, né? Já temos um próximo tema. Histórias do próximo livro. Muito obrigada, doutor Felipe. Muito obrigado, foi muito legal. Que bom que ele gostou, nosso primeiro convidado. Corajoso, né? Corajoso, mas é por isso que nós só nos envolvemos com pessoas corajosas. Com certeza. Gente, então esse foi o nosso talk com Edna Esmeraldino. Primeiro de muitos, né, amiga? Primeiro de muitos e com certeza trazer outros temas também voltados para o comportamento humano e o nosso intuito sempre é trazer essa informação, mas assim, de uma forma divertida, descontraída até, porque afinal de contas a gente tá nessa vida para se divertir e ser feliz, não é mesmo? De preferência. Então, obrigada a todo mundo que deu aquela olhadinha, aquela espiadinha até aqui e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.